Essa é uma das principais críticas, de fato. E assim, eu não posso, por exemplo, me candidatar agora e falar, cara, a gente tem quase 85% do nosso PIB como dívida, logo eu tenho que cortar um monte de custo, eu vou cortar 1/3 do Estado, eu vou, eventualmente diminuir alguns benefícios. Cara, eu nunca vou ser eleito falando isso, né? Se eu falar a verdade, eu nunca vou ser eleito, né? E a democracia, o Aristóteles, ele fala que é o seguinte, é um governo onde todo mundo quer o benefício e ninguém quer pagar a conta, ninguém quer assumir o resultado. Ou seja, você precisa ser um oligarca para ascender ao poder. Vamos lá. A gente está em um dos maiores déficits fiscais da história do Brasil. Não existe mais aposentadoria. Isso é uma grande mentira, uma grande pirâmide. Qualquer pessoa que fala para você que você vai se aposentar está mentindo para você, né? Isso aí talvez um dos maiores golpes que existem falar da aposentadoria no INSS. Matematicamente é impossível ter aposentadoria. Mas estamos lá, recolhendo, né? Em tese você está contando que você vai se aposentar, né? Você não vai se aposentar. Quando der esse caos, que vai ser a nossa geração que vai ver isso, quem que vai pagar essa conta? Não são os caras que criaram isso, né? Os caras estão nem aí. Sabe por quê? Daqui a 8 anos ele tá fora do governo. Ele quer que se foda, meu irmão. É carro alugado. Entendeu? É a diferença de como que você trata teu carro, como que você trata um carro da Localiza que você alugou ali. Democracia, ela coloca o Brasil como um carro alugado. É isso. Essencialmente, quando você tem populistas no poder que não pagam o preço por estar errado, eles vão fazer um monte de merda. Chega um momento que a população vai se revoltar. Que os estados começam a ficar em ebulição. E aí, eventualmente, surgem revoltas. Quando surge uma revolta, a única coisa que controla uma revolta é o quê? Um ditador. Aí você deturpa a democracia para uma tirania. Então, Aristóteles fala que toda democracia é uma tirania em potencial, é questão de tempo. Aí vem o tirano. Chega um momento que o tirano, com mão de ferro, ninguém aguenta mais ele. Então existe ali uma revolta, uma guerra civil, e aí restaura a monarquia. E são ciclos de governo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então a gente tem como regredir nesse ciclo, segundo Aristóteles? Se você chama de regressão, eu chamo de progressão. Então, mas a gente... Então, pelo que tá dizendo lá, a gente só progride, né? Dá pra progredir. Não, a gente vai regredindo até que a gente progride. Isso. É meio que dá um reset. Progredindo até que a gente regride. Exato. A gente... na real, a gente vai regredindo até que a gente progride, né? Você vai piorando até que você chega na tirania e você necessariamente volta numa monarquia, porque quando você tá numa guerra civil, você tem que ter alguém de bom senso e cuja liderança une os dois lados e fala assim, cara, vamos parar de se matar? Vamos olhar o bem comum? Aí surge um homem virtuoso, né? E consegue resolver esse barulho aí. E o que dá pra gente fazer nesse caminho, cara? Porque a gente tá vivendo, segundo essa lógica, a gente tá vivendo... A gente não deve viver para ver a volta lá do ciclo. Inclusive, o mundo, ele tá, em geral, mais ou menos, todo mundo na mesma fase. Tá, né? Complicado. Tá complicado. Você concorda comigo que o Brasil tá num momento muito complexo? Tá, acho que ano que vem, institucionalmente, vai ser um dos momentos mais complexos da história da República, cara. A gente tem um desafio muito grande ano que vem. Por conta das eleições. Por conta das eleições, por conta dos candidatos, por conta de como que está se formando o tecido social, quem que vai ser indicado pela direita, cara, o que estão fazendo com esse presidente. Eu acho que a gente está num momento muito perigoso de Brasil. Eu tenho medo, não sei se você não tem, mas assim, eu tô bem preocupado. Como que vai ser o ano que vem? Dá para ser muito bom, mas dá para ser muito ruim. Dá para deteriorar muito o cenário. Assim, é preciso ter muita responsabilidade. E aí a minha preocupação, eu fico até rindo, mas de nervoso. Minha preocupação é que a caneta tá na mão de oligarcas, gente que é completamente imbecil, que não tem profundidade filosófica para poder entender o efeito de segunda ordem do que eles estão fazendo nessa conversa que a gente tá tendo. Então são pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. Se tudo der errado, eles pegam o patrimônio deles, que alguns já têm conta na Suíça, em ilhas fiscais aí, muda pra Miami, não muda nada a vida do cara, entendeu? Como é que... E o que dá pra gente fazer, então, na tua opinião, Thales? Dá pra gente tentar ser o mais virtuoso que a gente consegue? Você acha que a gente tem algum representante, um aristocrata pra valer, no fim das contas, pra gente colocar numa posição dessa? O presidente, por exemplo? Porque tá difícil, a gente tá vivendo um ciclo difícil de... Bom, é aquilo que a gente estava falando antes. Se a gente for levar em consideração tudo isso que você está falando, é a análise que o Aristóteles faz de como funciona, a maioria vai ser dos caras que estão ali para atrapalhar. A maioria absoluta. Que é o que a gente vê mesmo, né? Quando você vê o que o cara tá falando e compara com o que com o que existe na prática, na realidade, tu vai ver que aquilo ali é tudo... E os caras não tem nenhum tipo de problema, não respondem por falhar, não respondem por não cumprir o que prometem. Exato. E a gente fica o tempo inteiro, o que a gente faz agora? Do meu lado, eu tô fazendo o que eu acredito que dá pra fazer, ou tentando melhorar o que eu acredito que eu tenho algum tipo de poder, né? E é o que dá pra fazer. Olha só, que pergunta interessante você me falou. Essencialmente
qual é o nosso papel na sociedade, que somos homens com voz, o que a gente pode fazer sem ser preso, né? Porque dependendo do que a gente fizer, a gente tá preso. Então esse é um problema. Não vamos nos enganar que a gente vive numa democracia plena, porque não vive. A definição da democracia é quando os governantes temem o povo, né? Hoje não é verdade. Eu duvido que você fala tudo que você quer falar aqui dentro. Dependendo do assunto, não dá mesmo. Você nem entra no assunto, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não entro. Tá bom, então deixa. Eu não entro. Tá. Eu tô fora. Você vai me fazer uma pergunta aqui, eu vou te falar receita de bolo. Tá. Né? Então, eu não vou... Cara, você realmente acha que eu vou falar sobre minha opinião sobre o STF? Eu não vou falar, velho. A chance de eu ser preso é gigante. Tu acha que o voto tinha que ser impresso? Eu acho que sim. Mas isso aí eu posso falar que eu acho. Eu não quero, assim, isso é uma opinião. Eu não quero falar a minha opinião sobre como o Brasil está sendo legislado ou não, porque, cara, eu não acho que existe liberdade para eu falar o que eu penso. Não acho que existe liberdade para a verdade no Brasil mais. Isso é muito triste, demonstra que a gente já está num ciclo avançado da deturpação entre a democracia e a tirania, né? Mas de qualquer forma, pra gente não ser preso, vamos sair desse assunto. De qualquer forma, é o seguinte, você me falou o seguinte, que homens como nós, com voz, podem fazer. Os gregos, eles tinham duas definições que eu acho super interessante. Talvez você conheça. Já ouviu falar em híbris e nêmesis? Já, mas vai lá. Cara, eu acho muito legal. A híbris é o seguinte, alguém se torna bem-sucedido geralmente por ser virtuoso. Então você fez alguma coisa muito bem e você se tornou bem-sucedido. Chega um momento que se você não tiver muito no seu centro, é aí que eu acho a importância do cristianismo, para te trazer sempre para o seu centro, você pode deturpar para se tornar um oligarca, e aí você deixa o ego subir a tua cabeça, e você deixa de fazer aquilo que te levou até ali a ser bem-sucedido, e começa a tomar decisões por ego, e não em busca do bem comum, em busca daquilo que te levou a chegar onde você está. O Aristóteles, ele fala que todas as vezes que existe um exagero, existe uma força que os gregos acreditavam até que era uma deusa, chamada Nêmesis, que ela conserta esse exagero e volta ela para o centro. Essencialmente o CEO que construiu uma companhia extremamente bem-sucedida, aí virou um oligarca, parou de trabalhar duro, parou de fazer todas aquelas alavancas que levou ele a ser bem-sucedido, essencialmente a companhia quebra. Ou ela é desrompida por uma startup. Porque ele deixou de fazer aquilo que fez ele ser, né, o contender ali daquele lugar, né? Aí a Nêmesis, ela ajusta isso. Eu acho que o que você faz, e eu te acho um cara de muito bom senso, certo? Muito obrigado. Você tem a capacidade de contemplar ideias que você não concorda, raciocinar em cima delas e falar assim, isso aí eu concordo. Não concordava, mas agora que você me falou, eu concordo. Isso é ser um homem de bom senso. Isso é Nêmesis, né? Quando você coloca razão nas pessoas e você tem muita voz, é o podcaster que mais tem voz no Brasil, necessariamente um dos maiores do mundo, você está fazendo um trabalho de Nêmesis. Então você está fazendo um papel virtuoso aqui, que é colocar a razão em um mundo que não há razão hoje, né? Um mundo passional, onde a gente não consegue ter conversas mais. Ou você é extrema esquerda ou extrema direita. Ninguém pode ter uma conversa de centro aqui. Ninguém pode achar que a gente pode concordar em discordar, sabe? Eu tenho um outro papel, que como eu educo empresários, a minha nêmesis é construir líderes virtuosos, entendendo que o objetivo dele não é dinheiro. O objetivo é o bem comum e que dinheiro é meio para isso. Que você vai ser bem recompensado, financeiramente inclusive, se você fizer o bem comum. Então cada um tá no seu papel. A gente faz o que a gente pode. A gente vai mudar esse mundo sozinho? Eu acho que não. E aí eu gosto de usar exemplos práticos. O Bukele, ele antes de assumir El Salvador era o país mais violento do mundo. Hoje é mais seguro que a Suíça. Sei lá, 5, 6, 7 anos depois dele ter assumido. O que ele fez ali? Ele mudou a forma como El Salvador funciona. El Salvador funcionava assim. Vamos dizer que El Salvador é a sua casa e você tem 3 filhos. E aí você chega na tua casa e fala assim, galera, democracia aqui em casa agora, vamos votar. Vamos comer sorvete ou legumes? Vamos comer sorvete, certo? Democracia, vamos jogar videogame até de madrugada ou dormir cedo pra ir pra estudar pra aula amanhã cedo? Não, vamos jogar videogame até de madrugada. Uma democracia é isso, né? É onde as crianças têm mais voz, porque são maioria, né? Do que os adultos. Isso é a definição da democracia, certo? Então vamos lá. O pessoal fala assim, a gente tem que proibir quem tá no Bolsa Família de jogar nas bets. Não tô dizendo que eu sou a favor nem contra. Agora eu tô dizendo o seguinte, essencialmente você tá me dizendo o seguinte, um cara que tá no Bolsa Família, ele não tem razoabilidade pra tomar uma decisão do que fazer com o seu próprio dinheiro. O que te faz pensar que esse cara poderia votar? Não tô dizendo que eu sou contra nem a favor dele votar, eu só tô fazendo um racional aqui. Total. Pra nego não querer me prender aqui. Então assim, você tem que ser coerente. Esse cara não tem condição de tomar decisões sobre a vida dele? Será que ele tem
direito, por exemplo, de dirigir, então? Será que ele tem responsabilidade para dirigir um veículo automotor? Será que ele tem responsabilidade para escolher quem vai liderar um país se ele não lidera a própria casa dele? Então, são questões que eu tô trazendo aqui que deveriam ser debatidas. Só que hoje, quando eu trago isso, pode ter certeza vão pegar esse corte aqui e vão falar, lá, o fascista, não sei o que lá, tal. Que é a loucura que a gente vê. Só se o cara for um desonesto intelectualmente, que ele pega isso aqui, ele entendeu o que você quer dizer, e isso acontece pra caralho na internet. Ele entendeu o que você quer dizer e ele transforma em alguma coisa que vai corroborar a narrativa X que ele tem. Né? Bom, você acabou de descrever a maioria da internet. É assim que a internet funciona. E eu vou te falar que em alguns momentos eu já fiquei assim, se o cara quiser pegar o Thales pra encher o saco, dá pra pegar esse pedaço. É isso aí. Dá pra pegar esse aqui também. Dá pra pegar esse. A sorte é que eu tô cagando. Então façam à vontade. Nada vai mudar quem eu sou. Então, eu acho que é o seguinte, cara. A gente tá fazendo o que a gente poderia fazer, mas enquanto o sistema não for honesto intelectualmente... Ou seja, enquanto eu não substituir os oligarcas pelo um aristocrata, enquanto a gente não fizer, aquilo que Aristóteles descreve no ciclo de governo, eu acho que a gente só tende a piorar, irmão. E a gente, então, se a gente for pensar nesse ciclo aí, você deu o exemplo de El Salvador. Eles estariam lá no momento do totalitarismo agora? Bom, depende do que você considera totalitarismo. Eles estão num momento onde a população tá feliz, o cara foi reeleito com mais de 90% de aprovação. Então, isso é totalitarismo. Tá rolando lá ainda uma versão da democracia dentro daquele ciclo. Eu chamo isso de monarquia. Ah, é? O cara manda tudo, ele não precisa aprovar nada com legislativo, nem com judiciário. Pra mim, aquilo é uma monarquia disfarçada de democracia. Que é muito parecido com o que Lee Kuan Yew fez em Singapura. Lee Kuan Yew, na década de 60... chega em Singapura, ascende ao poder de uma forma populista, né? Falando, vamos retirar os ingleses daqui. Ascende ao poder. Na hora que chega lá, ele cria meio que uma CIA para poder caçar corruptores. Ele era um cara muito popular. Fala assim, população, vocês são a favor de corrupção, sim ou não? A população, não, de jeito nenhum. Então fechou, então vamos caçar os corruptores. Para mim, corrupção é crime inafiançável. Vai perder o cargo, vai preso, concorda? Quem que vai discordar de um negócio desse, né? Cara, isso aí é dar um checkmate no sistema, entendeu? Como é que você, como deputado e senador, vai votar contra uma lei a favor de... Aqui a gente vota aí a blindagem. Ah, não. Aí, aqui, o Brasil é um artista, né, irmão? Mas em qualquer lugar onde tem um mínimo de razoabilidade, isso não tem como. Então, o Lee Kuan Yew, ele usou o sistema contra ele mesmo. Falou assim, você é a favor de corrupção? Não, então vota contra essa lei aqui, pô. Votou. O que ele fez? Derrubou todo mundo. Derrubou o judiciário, derrubou legislativo, derrubou todo mundo. Por quê? Porque era todo mundo corrupto. Grande maioria. E aí o que ele fez? Ele implantou medidas que transformou Singapura em um dos melhores países do mundo, os maiores IDHs do mundo, as maiores rendas per capita do mundo. Cara, Singapura tem 2 fundos. Eu me reuni recentemente até com um deles, o GYC. É o GYC e o Temasek. Tem centenas de bilhões de dólares, são fundos de private equity, que fazem venture capital também, que pega a riqueza que sobra do país, coloca num fundo e sai investindo em companhias de tecnologia, por exemplo, e gerando riqueza pro país para reinvestir no país, cara. Singapura, irmão. Uma ilhota que, cara, na década de 60 só tinha mosquito e puta. Tinha nada ali naquele negócio, sabe? Voltar mais um pouquinho, tinha uns piratas. Tinha uns piratas, né? É meio que isso. Tipo assim, o cara, transformou aquele negócio, é um exemplo. Então, assim... dá pra gente construir, dá pra resetar o Brasil e fazer o Brasil que eu acredito, o Brasil que eu amo. É da forma como está? Não é. Como tudo na vida, se eu quero fazer uma transformação profunda, eu tenho que pagar o preço agora. Sou católico, a grande lição que o Cristo deixou pra gente na Terra é que antes de ascender aos céus, eu tenho que fazer o quê? Morrer. Carregar minha cruz, certo? Morrer também, né? Eu tenho que estar disposto a doar a minha vida por algo que eu acredito e eu tenho que carregar a minha cruz antes de ascender aos céus. Essencialmente eu tô falando o quê? Cara, o comportamento de um homem virtuoso é pagar o preço agora para colher no futuro e talvez você nem esteja vivo para poder colher isso, né? É por isso que eu tô ok em falar algumas coisas que eu falo, sabendo que, cara, vai dar problema, o Ministério Público vai vir atrás de mim, vão me cancelar. Eu falo, cara, eu tô ok. Entendeu? Eu não tô aqui por dinheiro, não tô aqui por poder, eu tô aqui para deixar uma marca positiva no mundo. Se isso me custar minha paz, so be it. Vambora, bring it on. Lá em Singapura, e também, de certa forma, lá em El Salvador, uma das críticas comuns por exemplo,
Eu já ouvi esse exemplo de, pô, cara, olha o que o Bukele fez na segurança pública, não sei o quê. Aí eles vão falar do tamanho do país, né? Em Singapura, geralmente as pessoas não citam tanto, porque acho que o Bukele tá mais no domínio público. Vai? Mas sim. Singapura é pequeno, né? Isso. Então faz isso no Sergipe, pô. Faz no Acre. Cara, eu gosto dessa ideia. Faz no Acre. Vamos pegar o Acre e vamos fazer isso no Acre, pô. Isso é desculpa, cara. Isso é desculpa da oligarquia, porque ela não quer perder a mamata. Porque, essencialmente, eu tô falando de remover os oligarcas do poder e colocar um aristocrata. A forma da gente fazer isso é só fazer o que o Lee Kuan Yew fez, cara. Não tem muito segredo. Copy e paste, funciona. Ah, mas o Brasil é muito grande. Faz no Acre. Menor do que Singapura. Comendo gente, mais fácil mesmo. Entendeu? Então, assim, a desculpa é essa? Eu não sei se dá pra fazer do ponto de vista legal, mas veja, faz uma cidade, faz em Pindamonhangaba.